Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de comunhão na fé, encontro com o nosso Deus, seja nos nossos lares, seja em qualquer outro lugar onde estejamos. Saúdo vocês com o lema desta semana, uma palavra do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Te agradeço, Senhor. Somos família do Senhor, comunidade cristã, e gratos ao nosso Deus, celebramos culto em nome dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, 1º de novembro e amanhã, 2 de novembro, dia de finados, muitas pessoas visitam túmulos de entes queridos em cemitérios, e os ornamentam com coroas e flores para sinalizar a saudade, a gratidão e a esperança por um reencontro sob a graça de Deus. Na tradição luterana, é no domingo da eternidade que lembramos as pessoas que partiram, mas continuam presentes em nossos pensamentos e coração. Mas nós somos solidários na busca por consolo e serenidade para administrar sentimentos de perda e orar a Deus por conforto e confiança nas promessas de Jesus. O próprio Jesus falou: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18.
Hoje o Evangelho nos convida a refletir sobre humildade e coerência. Vamos agradecer então ao Senhor pela vida e outras bênçãos, mas também por resistência em momentos de dificuldade. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Misericordioso Deus, estamos vivendo tempos difíceis e complicados, mas continuamos confiando no poder da Tua graça. Por isso é com humildade que clamamos por Teu perdão diante de nossa culpa. Temos sido indiferentes à Tua vontade, desobedientes em relação aos Teus mandamentos. Muitas vezes delegamos a Ti a responsabilidade por mudanças, quando nós é que deveríamos nos mobilizar e agir. Com a pandemia, cresceu o sentimento de insegurança diante do futuro e passamos a duvidar da Tua presença e cuidado conosco. Tem compaixão, Senhor, da Tua Igreja, quando não consegue perseverar na missão em meio a essa realidade de corrupção e violência, doenças e injustiças. Perdoa, Senhor, nossos pecados, transforma-nos, renova-nos e fortalece a nossa fé. Amém. Eu quero ser Senhor amado, com um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faze de novo. Eu quero ser
retira de nós os nossos pecados, Senhor, para que possamos participar da Tua glória, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas vocês. Amém. Nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada por nós. Hebreus capítulo 12, o versículo 1. Por isso, glória a Deus nas alturas. Bondoso Deus, graças te damos pela dádiva da vida e cuidados para conosco. Queremos crescer na confiança, as promessas de teu Filho amado, pela vida eterna, nos ajudam a perseverar na fé e a consolar enlutados e sofridos. Concede fé, ilumina nosso entendimento, que busca provas, a fim de que nosso coração perceba o que nossos olhos não podem ver e nossas mãos não podem tocar. Venha nos fazer companhia com teu Santo Espírito, para que na compreensão de tua palavra nos encorajemos mutuamente e demos testemunho de quem és e o que tens feito para a nossa salvação. Por Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. A leitura do Antigo Testamento prevista para este domingo, nós encontramos no livro do profeta Miqueias, capítulo 3, os versículos 5 a 12, que passo a ler. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça, e no entanto odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus,
mas ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão atenção, não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus, e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem, para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça, e os sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Estas são palavras endereçadas ao povo de Deus e especialmente às lideranças do povo, diante da realidade de sofrimento imposta pelas leis e pelas autoridades. Vamos também aclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo a canção Bondade e Misericórdia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, os versículos 1 a 12, que passo a ler. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam.
Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Esta é a palavra do Senhor. Louvemos todos juntos o seu nome. Graça e paz a vocês que buscam orientação na palavra de Deus para uma vida melhor, com sentido, com dignidade. Amém. Estimada comunidade que ainda está um tanto dispersa nesse tempo de pandemia, mas comunidade é também a comunidade familiar. A humildade é um sentimento que faz diferença no nosso modo de agir. Imagino que todos e todas conhecemos pessoas que gostam de servir, gostam de ajudar, colaboram na missão que temos como igreja, estão sempre prontas para contribuir com causas sociais, demonstram solidariedade e são coerentes com o que falam. Certamente conhecemos também outras que são arrogantes e se acham superiores, que querem aparecer, ser aplaudidas, cujas atitudes não combinam com o que pregam. Saibam que isso é assunto para a reflexão do Evangelho neste domingo. Chama a atenção no texto de Mateus 23, o que Jesus fala de positivo dos escribas e fariseus. Diz ele, eles têm autoridade para explicar a lei de Moisés, mas logo em seguida alerta seus ouvintes para observarem as suas atitudes, que são adversas ao que ensinam. Eles usam o seu poder e posição para oprimir. São arrogantes. Por isso, são alvo das críticas de Jesus em muitos momentos. Não são exemplos de ética e de coerência. O comportamento de escribas e fariseus não deve ser imitado, mas o ensino deles observado, quando em sintonia com os mandamentos do Senhor. O problema deles qual é? O que fazem não combina com o que falam.
impõem fardos, cargas sobre o povo, mas não estão dispostos a mover um dedo sequer para ajudar. O que fazem é com intenção de aparecer, querem status, respeito, privilégios, ser os primeiros em diversos ambientes. Definitivamente não são exemplos a serem seguidos. Humildade, essa é a palavra-chave. Falta-lhes algo essencial para o exercício da liderança, que é exatamente isso: humildade. Eles se acham superiores e no direito de sobrecarregar o povo com normas, tradição, com exigências que nem sequer tinham sido prescritas pela lei de Deus, fazendo com que as pessoas se sintam incapazes de carregar tamanho fardo, tamanha culpa e ter que conviver com este sentimento. E também de impotência, que gera mal-estar e uma ideia equivocada de Deus. Por tudo isso, Jesus alerta os seus ouvintes para prestar atenção nesses personagens e seus feitos, avaliar quem tem credibilidade e para que serve o poder. O verdadeiro mestre é Jesus. Ele também é guia da vida aos que a ele se confiam. Exemplo de humildade, e disse ter vindo para servir e até dar a sua vida para salvar muita gente. É por amor que ele age de modo diferente. Ele é coerente com o que ensina e lembra que importante mesmo é quem serve, quem ajuda o outro. E para que não fique dúvida, ele também alerta: quem se engrandece será humilhado. Quando Jesus falou dos líderes religiosos como intérpretes oficiais da lei de Moisés, ele confirmou que esse era exatamente o serviço que eles deveriam fornecer. Mas, em muitos momentos do Novo Testamento, há confronto do Senhor Jesus e seus discípulos com esses doutores da lei, que eram cheios de si e de sua justiça. Até João Batista se estranhou com eles e os chamou de raça de víboras, raça de cobras, devido sua postura legalista exagerada e imposição de regras que já não tinham sintonia com os mandamentos de Deus. Eles eram orgulhosos e sempre queriam aparecer, ficar em destaque, mas nos bastidores tramavam contra os que os confrontavam e até contra o próprio Jesus. As obras desses homens não refletiam em nada a glória do Evangelho que viviam em suas confissões. Usavam a liderança para autopromoção. Amavam os primeiros lugares, as saudações nas praças, o título de mestres. Essa era a bandeira pela qual viviam. Mas nós sabemos que não é bem assim no reino de Deus. Pelo contrário, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido, disse Jesus no Sermão do Monte. Na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo orienta a comunidade a se vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E agir de forma coerente, servir por amor. Essa humildade não deve ser fingida, ela também combina com gentileza. O profeta Miqueias já dizia: quem quiser andar com Deus precisa ser humilde. Nós vemos a humildade muito presente no ensino e nas atitudes de Jesus. Ele deu o exemplo. Mostrou como um bom líder deve agir e como nós, os seus seguidores e seguidoras, devemos nos comportar. Quando escolhemos o caminho da humildade, Deus nos exalta, responde às orações, mas há quem faz outras escolhas. O orgulho e a arrogância estão bem presentes
em muitos círculos, em muitos grupos e instituições. Você conhece alguns personagens que gostam de receber elogios e reconhecimento de seus feitos, que fazem as leis e não as cumprem, que reclamam direitos, mas se acham isentos de deveres, que não sabem lidar com críticas, que não cumprem o que pregam ou prometem? A esses cabe uma palavra de juízo, e aos que são humildes, um alerta, para não se espelharem nesse tipo de gente. Nós mesmos devemos tomar cuidado na nossa maneira de viver, nos livrar da falsa humildade e de atitudes incoerentes com a fé que professamos, da necessidade de sermos bajulados e do orgulho. Precisamos reconhecer nossas limitações e continuar buscando na palavra do Senhor orientação para uma conduta compatível com a de filhos e filhas de Deus. Agradecer e aprender a ouvir e valorizar as pessoas, exercitar o perdão, ajudar outros a ter critérios de avaliação do que combina com o Evangelho, a ver em quem se pode confiar, quem apoiar em seus projetos, com quem podemos contar na tribulação e quem nos ama de verdade. Para nós, também vale a crítica de Jesus. Não basta conhecer os mandamentos. A importância dos ensinamentos que a Bíblia nos apresenta, mas importa praticá-los. E devemos ter cuidado com os elogios. Depender deles para fazer algo de bom para os outros não combina com os ensinamentos de Paulo na sua carta aos Colossenses, onde ele escreve: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração. O elogio é importante, mas devemos cuidar para que não nos torne arrogantes, pois quando achamos que somos muito bons, nos afastamos do ensino do Mestre Jesus, que disse: o maior dentre vós será aquele que serve. Não podemos nos esquecer que somente com a ajuda de Deus e nos espelhando no exemplo de seu amado Filho Jesus Cristo, saberemos ser e agir de acordo com o que, por graça, nos tornamos. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações e, por gratidão, nos unamos para servir com alegria. Que a bênção de Deus te acompanhe, querido irmão, querida irmã na fé, a cada novo dia. Amém. A nossa confissão de fé hoje vai ser acompanhando com a mente e o coração o hino a seguir. Senhor, porque me guarda a tua mão, confio em ti. Confio
Bondoso Deus, agradecemos pela orientação da Tua Palavra nesses tempos difíceis do nosso viver. Ajuda-nos a ser coerentes e a tornar a fé ativa no amor. Fortalece a nossa fé na ressurreição, para que fiquemos livres da tentação de crenças e filosofias que prometem soluções fáceis por caminhos individualistas. Intercedemos pela ação da Igreja, estudo da Palavra e testemunho da Tua vontade em meio a essa realidade adversa aos Teus propósitos. Acompanha e cuide de todos os que ouvem a Tua voz e com humildade querem Te servir. Temos saudade de pessoas que marcaram nossa vida e já partiram, mas também da comunhão com irmãos e irmãs na comunidade de fé. Lembramos de tantas famílias que choram suas perdas. Recomendamos a Ti as pessoas que sofrem por um ou outro motivo. Esteja com as pessoas que por profissão ou de forma voluntária cuidam de enfermos, idosos e crianças. Pai amado, que Teu Espírito Consolador anime a todos para que sejamos luz de esperança na vida de pessoas que anseiam por mais vida e companhia. E por confiarmos nas promessas de Teu Filho Jesus, oramos como Ele ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de fazer alguns convites importantes e especiais. O próximo culto na Igreja da Ressurreição, culto presencial, será no dia 8 de novembro, às 9 horas. Mas nós convidamos também para continuarem acompanhando os cultos online no Face da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Timbó. Além disso, lembramos que a campanha Vai e Vem foi estendida até final de novembro. Assim, quem ainda não fez a sua doação, poderá fazê-lo entregando um envelope com o valor na secretaria. E nós queremos lembrar que as ofertas do dia de hoje, 1º de novembro, seguem para o programa de acompanhamento a estudantes no período prático de habilitação ao ministério. Por isso, vejamos o vídeo a seguir. Crescer no propósito de servir. O PPHM é o momento onde a Igreja conhece, acompanha e confirma o chamado de seus futuros ministros e ministras. É um período de formação integral, onde candidatos e candidatas ao ministério têm a oportunidade de crescer no seu propósito de servir a Deus por intermédio da ISLB. A oferta deste culto será investida no auxílio a comunidades que não têm condições de assumir a subsistência de candidatos e candidatas e na qualificação de mentores e mentoras. Contribua com a sua oferta. Hoje as ofertas são destinadas ao trabalho do Programa de Acompanhamento a Candidatos e Candidatas ao período prático de habilitação ao Ministério. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face, te dê a sua paz e te conserve em sua luz, verdade e amor, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Vamos na paz do Senhor, permaneçamos na sua paz e no seu amor, servindo a Ele com gratidão e alegria. Amém.